presbítero é arrebatado ao inferno. Ano 1999. Testemunho de Jonathan Lavriense, cidade de Belmopan, Belize. Eu sou presbítero da Igreja Nacional Verbo Nazareno e ajudo o meu pastor, e quando ele viajava eu cuido da igreja. Vou começar a falar do meu testemunho, quem eu era antes de conhecer Jesus, quando era membro de igreja apenas não convertido. Eu era um crente rebelde, vivia na igreja e no mundo. Bebia bebidas alcoólicas e estava todos os dias dentro da igreja louvando a Deus. Uma feiticeira que não gostava de crentes, mandou uma obra maligna de feitiçaria que atingiu a minha cabeça. Senti uma dor forte na cabeça e tomei um analgésico. E me deitei na cama para descansar. Comecei a ficar com as vistas escuras, estava vendo as coisas embaraçadas. Os meus pensamentos estavam falhando e a minha consciência foi tirada do meu corpo. Fui conduzido por um túnel que me levou ao inferno. Ao chegar ao submundo das trevas eu vi ateus no inferno, eles se arrependiam de não ter acreditado no inferno e no diabo. Minutos depois um demônio vinha arrastando uma modelo que estava com as mãos e pés acorrentados. Essa mulher não estava acreditando que o inferno existe. Ela perguntou se todo aquele pesadelo era um sonho e fechou os olhos. O demônio arrastou aquela mulher igual faz com um animal na corrente. O demônio disse: pensa que é um sonho, nunca vai acordar desse pesadelo, vou fazer ficar real. A mulher foi jogada na cela de tortura, onde o chão começou a brotar fogo, incendiando a cela daquela mulher. As suas carnes começaram a cair no chão, deixando somente o esqueleto. Havia muitas celas parecendo um presídio, onde as pessoas são torturadas. Um homem que estava preso em uma dessas celas tomou uma carga elétrica que da sua boca, nariz, ouvido, olhos e cabeça começaram a sangrar. O seu corpo foi carbonizado com aquela alta tensão da descarga que recebeu. A modelo que pensou ser um sonho percebeu que aquilo não era um sonho, é tão real como o mundo que vivemos. Essa modelo havia morrido dormindo e não acordou mais. Por isso ela pensou que era apenas um sonho. Eu ouvi que pensava ser um inferno um lugar de invenção humana. Ela, quando ainda era viva, chamava os crentes de fanáticos e dizia que o diabo não existia, é apenas um folclore de crenças, uma mitologia da igreja. Ela dizia: não vejo o diabo, como pode ele existir? Quando vi a moça em pânico e sendo atormentada, clamei o sangue de Jesus e pedi para ele me tirar dali. Quando clamei o sangue de Jesus, houve um estrondo no inferno. Todos os demônios olharam para mim com ódio. Um deles disse: não fale esse nome aqui. Eles bateram em mim e me levaram perto de um lugar onde tem muitas orgias sexuais. As mulheres são forçadas a praticarem sexo com os demônios. Elas sentiam muitas dores em seus atos sexuais com os demônios. Prostitutas, homossexuais, lésbicas e transexuais eram obrigadas a fazerem sexos com os demônios. Tudo que eles faziam na terra tinham que fazer no inferno. Também vi os homens que praticaram estrupo na terra sendo atormentados. Vi serpentes venenosas picando pessoas que tinham os seus corações venenosos na terra. Fui jogado em um abismo cheio de fezes, insetos e micróbios. Eu tentava sair daquele buraco profundo, fazia esforço para sair daquele poço podre e fedido. Mas ele é muito liso, parecia que tinha óleo. Eu escorregava e caía na lama daquele poço. Os micróbios entraram na minha pele e me comia por dentro e os insetos, parecendo besouros, me devoravam por fora. Sentia muita dor por causa dos vermes carnívoros que se alimentavam dentro do meu corpo e também dos besouros infernais. Eu comecei a me arrepender de todos meus pecados e já sem esperança dizia para mim mesmo que merecia aquele lugar.
Ali no inferno eu vi aranhas, moscas, escorpiões e outros insetos, todos eles torturavam as pessoas. Muitos insetos diabólicos existem ali, insetos atormentadores. Quando eu me arrependi, uma força maior me fez desaparecer daquele lugar. Jesus queria que eu me arrependesse para tirar a minha alma daquele lugar. Eu me encontrava em uma cisterna profunda e preso sem poder sair quando ele me resgatou. A minha alma estava acima das nuvens. E comecei a ter visão do futuro. Satanás foi lançado no lago de fogo. Eu vi na visão o dragão sendo lançado. A sua derrota foi selada para sempre. A terra e o céu começaram a passar por uma transformação. A cidade santa que estava nos ares, desceu para a terra que havia se transformado em um grande jardim. A terra já não era mais aquele planeta que foi devastado pelo fogo. O globo terrestre foi transformado em um jardim. Um homem de branco que não consegui ver o seu rosto desceu para a terra junto com milhares de anjos. O tabernáculo de Deus estava com os homens, Deus estava habitando junto com os povos na terra. Tive outra visão da terra, devolvendo todos os corpos enterrados também de dentro dos rios e do mar saiam os corpos. E o inferno devolveu todas as almas para entrarem nesses corpos mortos. Eu os vi ressuscitarem e fazer uma grande fila. Uma vez disse: eles vão ser condenados, e receberam cada um a sua sentença. Vi na frente dessa fila um trono branco. E vi o lago de fogo esperando os condenados. O lago parecia um mar de tão grande não dava para ver o fim. Depois essa visão desapareceu diante dos meus olhos. Uma voz disse: a igreja não está resistindo às dificuldades do fim dos tempos. Vou falar o que passo por servir a Jesus. Igreja, eu enfrento dificuldades todos os dias. Irei estar orando pelos os irmãos que estão passando por vários tipos de provações nesse momento. Jesus irá acalmar o mar e o vento na vida dos seus servos. Depois do meu arrebatamento fui fazer uma visita aos Estados Unidos para conhecer. Fui a uma conferência de um avivamentalista. O preletor que pregou é um homem que eu acreditava ser usado pelo Espírito Santo. Esse homem fez uma oração com imposição de mãos sobre a minha cabeça. Ele disse que a partir daquela noite a minha vida iria mudar para melhor. Recebi aquela falsa profecia e senti o meu corpo pegar fogo. Voltei para minha casa e minha vida começou a piorar. Os demônios começaram a aparecer para mim. Eles começaram a quebrar pratos, copos de vidro, batiam na porta do meu quarto. Barulho de pisadas ouvia e socos na parede da minha casa. Eu repreendia pensando que tinha recebido a autoridade daquele pastor. Comecei a orar a Deus pedindo misericórdia. Fui para a rua pegar o ônibus para voltar ao hotel que estava hospedado. Antes de pegar o ônibus, uma mulher enviada por Deus me parou na rua e disse: aquela unção que recebeu naquela conferência é diabólica, por isso que está passando por provações, mas Deus cortou de ti a unção do falso profeta e os demônios não vão mais lhe perturbar. O que eu descobri depois de ter sido enganado com a falsa unção? Estudei o assunto e descobri que uma pessoa não pode passar sua unção para outra. Porque esta viva e a unção ministerial é como um arado que não pode largar. Passar a unção é a mesma coisa de passar o ministério e deixar de ser o profeta de Deus e colocar outro em seu lugar. O que não pode existir é dividir a unção que Deus dá para que alguém faça o seu trabalho.
Se a unção não é concedida por Deus e o homem pode conceder a sua unção para outro, então ninguém precisa mais orar para receber. É só pedir um pouco de azeite para quem tem e fazer a obra. O que ora muito e recebe. Mundo, Malaquias 1, 7. Aonde tem falsas religiões e falso cristianismo, os demônios têm se aproveitado para invadir as vidas das pessoas inocentes. E aonde há falsa religião onde se adoram imagens, os demônios têm roubado a adoração que pertence a Deus através de objetos. A única maneira deles receberem a adoração e se esconder atrás de acessórios sagrados e imagens. Jamais as pessoas adorariam o diabo na forma de uma imagem de serpente. A sua natureza maligna é desprezada. As pessoas preferem adorar um santo de gesso que é apenas um objeto em vez de adorar a Satanás, se ele aparecesse à pessoa. O único jeito dele ser adorado é se escondendo atrás de uma estátua de rosto bonito. Somente assim ele é adorado por roubar a adoração de um objeto. Ele sabe que Deus não suporta a idolatria, se aproveita e tira vantagem de tudo isso. A palavra de Jesus foi a ponte que me ligou a Ele, e a ponte que me separou do pecado. Foi através da sua palavra que fui transformado e tenho comunhão com Jesus. Foi a palavra que construiu um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. É através dessa palavra que eu fiz uma aliança eterna com Jesus que me levará até o céu. Recebi 3 profecias de uma falsa profetisa. Ela disse que Jesus iria tirar o meu carro. Um demônio usou um ladrão para me assaltar e levar o carro. Dobrei os meus joelhos e orei a Deus dizendo por que ele permitiu o diabo de roubar o meu carro, o único automóvel que tinha para fazer a obra de evangelismo. O Espírito Santo disse: não fui eu que permiti e também não falei na boca daquela mulher. Essa mesma mulher me entregou outra profecia que a missionária Duralice seria a minha esposa. Orei a Deus pedindo um sinal se era verdade. Eu conhecia a missionária há 1 ano e nunca vi ela ter nenhum compromisso sentimental. Poucos dias depois Deus me deu um sinal. O esposo dela, que também é um missionário, chegou do Chile. Aquele profeta mentiu. Doralice não era solteira igual ela disse. A missionária é casada com um homem de Deus. Essa profetisa entregou várias profecias de casamento e conseguiu unir vários irmãos, formando casais. E muitos casamentos, unidos por ela e não por Deus, terminaram em divórcio. Essa profetisa me deu uma profecia de um novo emprego. E uma empresa me chamou para trabalhar com grande salário. Comecei a viajar com essa empresa. À noite já não conseguia ir para a igreja. A profetisa disse que Jesus iria me colocar em uma grande empresa. Mas essa profecia não era de Deus. O diabo queria me tirar da obra de Deus, por isso que ele abriu essa porta de emprego. O dono dessa empresa é maçom de todos os seus funcionários. Ele entrega a alma para o diabo. Jesus me mandou sair desse emprego.
Jesus me revelou que ela é uma feiticeira disfarçada de pastora. Eu vi todas as profecias dessa mulher se cumprir e o diabo fazia acontecer tudo o que saía da boca dessa mulher. As 3 profecias que ela me passou se cumpriu, mas eu quero dizer à igreja que mesmo as profecias se cumprindo não significa que seja de Deus. Larguei do emprego e fui fazer a obra de Jesus. O salário desse emprego é alto, isso foi um teste para ver onde estava o meu coração. Passei dificuldades financeiras, mas nunca passei fome. Eu levei o evangelho e passei dificuldades. Mas Jesus me abençoou, ganhei 2 carros e trabalho na pequena loja que ele me deu. Estava evangelizando um jovem, ele era viciado. Um homem chegou e apontou a arma na frente dele e não conseguiu atirar porque o jovem estava perto de mim. O homem apertou várias vezes o gatilho, mas nenhuma bala saiu. A graça que está em mim protegia o rapaz. A morte não levou esse jovem porque estava comigo e os seus dias de vida foram prorrogados. O Senhor me levou até uma grande igreja que fazia um bom trabalho social. A igreja oferecia alimentos, roupas e tratamento odontológico. E muitas pessoas diziam: essa igreja é a verdadeira. O Senhor me mostrou dentro dessa igreja um grande demônio dentro dessa catedral. O Senhor me revelou dizendo: